Olá, alunos do sétimo ano. Espero que todos estejam bem, na paz de seus lares. Peço desde já que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, o nosso intuito do bate-papo é corrigir a nossa avaliação bimestral e detectarmos as nossas habilidades em desenvolvimento e aquelas habilidades também que a gente não conseguiu desenvolver, trabalhar os conteúdos que estão ali sem compreensão. Então, vem com a gente para a gente sanar, tentar diminuir essas dúvidas, tá bom? Então, jovens, a gente vai aqui para o link. Esse link foi o que eu disponibilizei no grupo. No caso, eu abri o link do sétimo ano D, porém, é a mesma avaliação do sétimo ano C. No primeiro momento, nós temos aqui digite seu nome completo, onde vocês, alunos e alunas, iriam colocar o nome completo de vocês, como eu estou colocando com o meu, Aloysio Ferro Miranda. Após colocar o nome, a gente clica em próxima, onde nós teremos a próxima sessão, que já dá início à primeira questão. Então vamos lá, né? A primeira questão da nossa avaliação, ela fala no seu enunciado o seguinte: faça a leitura do trecho. Foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX, defendendo a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Ora, meus amigos, fala em poder absoluto do rei, fala entre séculos XVI e XIX, onde preponderou, ou seja, onde nós tivemos a força lá na Europa, nos reinos modernos, de um poder centralizado nas mãos do rei. Essa forma de governo que está citando aqui no enunciado, nada mais, nada menos é do que o absolutismo, ou seja, o poder absoluto do rei. O rei concentrava em suas mãos o poder de criar suas próprias leis, o poder de julgá-las, de julgar a lei, e o poder de executá-las. Normalmente, esse poder dava para o rei ações ilimitadas. Ele podia fazer o que ele quisesse. É marca do período que qualquer pessoa que viesse a ficar contra o rei podia sofrer agressões, pressões, intimidações. Muitos acabavam, inclusive, pasmem, é preocupante para a época, mas era uma realidade. Inclusive, eram sempre tratados como qualquer um, e aquele que opinasse ou ficasse contra o rei poderia ter sua cabeça arrancada. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra B, absolutismo. Depois de clicar em próxima, nós iremos para a segunda questão da nossa avaliação, onde nós temos o seguinte enunciado: à medida que as nações modernas estruturavam-se, principalmente em Inglaterra, França e Espanha, e que o comércio ressurgia na Europa, uma nova classe social emergia com grande poderio econômico. Ora, a palavra emergir significa que estava subindo, significa que estava aparecendo, ascendendo para a sociedade um novo grupo social. E esse novo grupo social, ele era um grupo de comerciantes, de pessoas que tinham o poder econômico, ou seja, tinham moedas, tinham bastante dinheiro, eram os comerciantes. E esses comerciantes, eles vinham da origem de algumas cidades comerciárias que eram chamadas de burgos. E essas cidades que vendiam e compravam, que eram os burgos, deu origem também à burguesia, que é essa nova classe social. Então a resposta correta seria a nossa letra A, burguesia. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado: a formação dos estados nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais, originando os chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa ocidental nos séculos XV e XVIII. Como características gerais desses estados modernos, podemos citar, então,
Nós temos um enunciado que fala sobre os estados modernos, a origem do estado moderno, o fim das relações feudais, o fim do feudalismo, onde o poder das terras fica fragmentado e obrigatoriamente acontece a centralização do poder nas mãos do rei. Esse rei ele toma muitas medidas de centralização administrativa. O que é centralização administrativa? A administração do reino de todas as terras, ela vai ficar sempre sob domínio do rei, para ele controlar as fronteiras, para não deixar ter invasões de outros reinos ou exércitos. O rei, sobretudo, ele vai proteger o seu comerciante, mas em troca de cobrar impostos daquele comerciante. O rei cria uma moeda única, mas também cria muitas tributações, onde ele cobra o imposto do comerciante. Então, o pensamento do rei era: ora, comerciante, se eu estou protegendo o teu comércio daquele comerciante de outros reinos, tu tem que me dar alguma coisa em troca. E essa alguma coisa em troca era o imposto, era o tributo que era cobrado, que era uma porcentagem do que o comerciante produzia e vendia, para que fosse pago ao reino, ao rei. Então, nesse sentido, a nossa resposta correta seria a letra C: centralização e unificação administrativa, formação de uma burocracia, montagem de um exército nacional. Professor, centralização e unificação, beleza, eu entendi, mas a formação de uma burocracia, que jossa é essa? A burocracia é justamente os cargos que o rei cria para que ele pudesse ter um controle maior na sua administração. São aqueles funcionários do rei. É o cara que vai cuidar do imposto, é o cara que vai cuidar da administração, é o cara que vai cuidar dos prédios. Então ele cria esses cargos. Isso é a burocracia. E, sobretudo, um exército nacional para que ele pudesse defender o seu território. Então, resposta correta, letra C. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado: movimento ibérico cristão de cunho militar e religioso, que opôs cristãos e muçulmanos, também chamado de mouros, numa guerra secular pela recuperação dos territórios perdidos para os conquistadores árabes na Península Ibérica no século XVIII, quando os muçulmanos invadiram a península e estabeleceram domínio que durou de 711 a 1492. O enunciado da questão fala que os muçulmanos, os mouros, os árabes, invadiram a Península Ibérica e dominaram alguns reinos como Aragão, Castela, e por muito tempo ficaram ali dominando. E o que acontece? Esse movimento ibérico, ele se transforma em uma guerra de reconquista, porque os ibéricos, o de Aragão, o de Castela, o do Condado Portucalense, que hoje nós chamamos de Espanha e Portugal, são dois países que se emanciparam nessa época. Essa galera, portugueses, espanhóis, se uniram, eles eram cristãos, se uniram com a igreja para que eles expulsassem os muçulmanos e os árabes da sua região, que estavam por lá desde 711 até 1492. Então, eles estavam tentando reconquistar o seu território perdido pelos árabes e muçulmanos, que estavam dominando. E aí, os portugueses e espanhóis se unem, que na época era o Condado Portugalense, era o Reino de Aragão, o Reino de Castela, e eles expulsam os muçulmanos, que eram chamados também de mouros, da Península Ibérica. O nome dessa guerra é Reconquista, que seria a letra D. Na nossa quinta questão, nós temos o seguinte enunciado: a prática econômica do mercantilismo visava, marque a correta. Ora, o que foi o mercantilismo? Foi um conjunto de práticas econômicas onde o rei adotou para que ele pudesse cada vez mais aumentar a sua riqueza, aumentar a riqueza da sua produção no reino. Essa riqueza, ela era voltada para quê? Para a busca de metal precioso, para a cobrança de impostos dos comerciantes e sempre em uma premissa muito importante, que era a ideia de exportar mais e importar menos.
ou seja, vender mais para fora para lucrar cada vez mais e comprar menos de fora, porque o produto que é de fora do reino, ele vem com imposto e é mais caro. Então, essa prática ela buscava deixar a balança comercial do reino favorável, que seria, no caso, a nossa letra A. Professor, o que é a balança comercial favorável? Ora, é quando o reino ele está gastando menos e está vendendo mais para enriquecer. Então, seria a letra A correta. Sexta questão. É uma característica do mercantilismo, mais uma vez, falando sobre o mercantilismo. Letra A, liberalismo. O que é o liberalismo? É uma política econômica onde nada do comércio é controlado pelo rei. Então, o liberalismo, logo, ele está errado. Ele não tem nada a ver com o mercantilismo. Por quê? Porque no mercantilismo existe o monopólio do rei. Sendo assim, a nossa alternativa correta já seria a letra B, porque dentro do mercantilismo, a principal característica seria a intervenção estatal, a intervenção do rei, do Estado. Letra B a correta. Sétima questão. Os artistas intelectuais do Renascimento usavam em suas produções a perspectiva humanista. Sobre o humanismo, é correto afirmar que, bem, jovens, o Renascimento foi um movimento que foi filosófico, artístico, cultural, científico, que ele vem a reacender a chama da cultura greco-romana, ele vem a reacender o comércio e ele traz algumas ideias preponderantes, mais fortes, que é o antropocentrismo, o homem volta a ser o centro do universo, o humanismo, ou seja, o ser humano, ele passa a se valorizar mais e eles passam a considerar o ser humano como a principal criação de Deus. E assim nós temos algumas correntes que passam a defender que o humano tem que ter razão, estudo. Então, sobre o humanismo, o que é correto a gente afirmar? Letra A. Tem como característica o condicionamento da vida das pessoas à igreja? Não. O humanismo não tem esse condicionamento com a igreja. Pelo contrário, ele tenta deixar o ser humano, o homem, mais autônomo. Então, letra A é errada. Letra B. Sua base está no direito divino dos reis e o controle da vida dos súditos? Não. A letra B é uma premissa do absolutismo. Tudo bem. E letra C. Tem por características valorizar as capacidades e potenciais humanos? Perfeita. A letra C é a correta. O humanismo valoriza a capacidade e o potencial humano. Próxima questão. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa oitava questão. Nós temos um meme. E o meme fala o seguinte: quando você é o rei Luís XVIII e acaba de assumir o poder no regime absolutista, então o rei fala assim: criatura ridícula, eu sou um deus, criatura ridícula. Por que aparece o Loki? O Loki, meu povo, aí para quem não assistiu ainda, existe um herói chamado Thor. O Loki é o irmão do Thor e ele, na mitologia e nos desenhos, eles são dois deuses, tudo bem? Nórdicos. E ele fala isso, né, para o Hulk em um determinado momento do filme dos Vingadores. O Loki diz: eu sou um deus, criatura ridícula. E era assim que os reis absolutistas se sentiam. Eles se achavam quase deuses, que eles poderiam fazer tudo. E eles diziam que, olha, eu sou escolhido por Deus, então eu posso fazer tudo, inclusive matar em nome de Deus. Coisa que é errada, né? Deus não quer isso. Mas o rei se apropriava do seu poder para dizer. Então o meme faz referência a quê? O meme faz referência ao direito divino dos reis, que seria a letra C. E aqui nós concluímos a nossa avaliação, tudo bem? Então, nós temos a pontuação aqui, que seria um 10, se vocês tiverem marcado todas as alternativas que a gente viu aqui na nossa correção. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que tenham compreendido. Caso não, podem retornar o vídeo inteiro e assistir com calma. Do mais, fiquem com Deus. Espero que fiquem todos bem. Até a próxima.